Sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu me chamo Patrícia Fontanella, sou professora de Direito Civil e advogada e estamos trabalhando com o curso Família e Sucessões. O tema da nossa aula de hoje será parentalidade e filiação. Lembrando que você de casa que deseja mandar perguntas, mande para o e-mail saberdireito@stf.jus.br, especificando o curso, né, e especificando para que possamos então aqui responder os seus questionamentos. Os nossos alunos aqui presentes hoje na nossa aula são o Tiago, a Késia e a Andréia, que estarão conosco ao longo da nossa aula. Bom, esta é a nossa segunda aula deste tema, Família e Sucessões, sendo que iniciamos com um tema bastante polêmico, relativamente a famílias simultâneas, e esta nossa segunda aula tratará de parentalidade e filiação. É um tema também alguns questionamentos na doutrina e na jurisprudência, justamente pela mudança do contexto familiar atual, que tem permitido arranjos familiares diferentes dos até então conhecidos pela dogmática tradicional e que estávamos trabalhando aí no direito de família tradicional. Bom, antes de falarmos especificamente de filiação, é importante que nós saibamos quem são os nossos parentes, né? Porque falamos de filiação, vamos falar efetivamente desse vínculo, né, que eu tenho com uma pessoa que é meu descendente, em primeiro grau, certo? E o que decorre, quais são os efeitos que decorrem desse vínculo de parentesco que eu tenho em primeiro grau. Bom, para a gente entender isso, é importante que nós saibamos como se dá a contagem de parentesco no direito brasileiro. Bom, nós temos lá no Código Civil, especificamente no artigo 1591 e seguintes, as regras de contagem de parentesco. Bom, nós temos os parentes em linha reta e temos os nossos parentes na linha colateral. Isso vai ter influência para quê? Essa contagem, ela tem influência tanto para a possibilidade ou não de eu me casar, porque dependendo do grau de parentesco, esse casamento não pode se realizar, há um impedimento, ou ainda é importante também para o direito das sucessões. Quer dizer, quem é parente passível de ser sucessor, ou seja, de receber patrimônio, até que grau, né? Um parente de longe, como nós costumamos dizer na linguagem popular. Fulano é meu parente em segundo grau. Será que isso existe no direito? Bom, para o direito, a partir do artigo 1591, nós temos então o parentesco em linha reta, que é justamente qual parentesco? Aquele parentesco que eu conto, seja na linha reta, né, descendente ou ascendente. Ou seja, quem é o meu parente em linha reta descendente? Meu filho, meu neto. Linha reta descendente, quer dizer, um descende do outro imediatamente, na linha reta descendente. Na linha reta ascendente, nós vamos falar o quê? O meu pai, o meu avô, meu bisavô, enfim. Claro que nós temos a linha paterna e temos a linha materna. Esses exemplos, talvez até por um vício de linguagem, né? Uso aqui a linha paterna. Ora, esse parentesco, ele pode ser consanguíneo, certo? Ou civil. Esse parentesco consanguíneo, quer dizer, um descende do outro, né, pelos laços de sangue. Mas o parentesco civil, ele também vem sendo considerado justamente por quê? Porque a tudo imita o consanguíneo, mas eu não tenho os laços de consanguinidade. O que isso significa? Significa que a filiação socioafetiva, o parentesco socioafetivo, está aí embutido. Ou seja, o fato de alguém que vem para uma família, mas ele não tem os laços de sangue. A adoção é um excelente exemplo. A pessoa vem, é recebida em uma família, certo? E ela não tem os laços de sangue, mas a tudo imitará na questão de parentesco. Ou seja, uma pessoa que é adotada, em que eu adoto, por exemplo, e quero, eu estabeleço essa relação de filiação na linha reta descendente em primeiro grau. Ou seja, eu conto só uma vez para chegar no meu filho. Esses graus nada mais são do que a contagem de gerações. Ou seja, cada grau é uma geração. Então, quando nós falamos no senso comum, daqui a 2 gerações,
nós estamos falando, se pudermos fazer uma analogia, a esses graus. Então, eu com o meu filho, linha reta descendente, em primeiro grau. Eu com o meu neto, eu passo pelo meu filho, primeiro grau. E chego ao meu neto, segundo grau. Isso na linha reta descendente. E na ascendente, o mesmo raciocínio. Ora, o parentesco na linha reta, ele é universal. Né? Ele não sofre limitações. Então, nós somos parentes do nosso bisavô? Somos. Essa ligação, ela não vai sofrer restrição que sofre a linha colateral. Bom, o parentesco, então, consanguíneo ou civil pode ser na linha reta, como nós vimos até agora, e temos também o parentesco na linha colateral. O que é o parentesco na linha colateral? O que é? Né? A lei também determina o quê? Que são pessoas que são ligadas entre si, mas não diretamente, como na linha reta, mas elas têm um ascendente comum. Que é o caso, por exemplo, dos mais próximos colaterais que todos nós temos, para quem tem, claro, são os irmãos. Ou seja, eu e o meu irmão somos parentes, né, colaterais em linha reta colateral em segundo grau. Por que isso? Porque não existe parentesco na linha colateral em segundo grau. Em primeiro grau. Por quê? Porque eu tenho que necessariamente subir para encontrar o ancestral comum para depois descer. Então, o colateral mais próximo que nós temos são os nossos irmãos. Então, eu e o meu irmão, eu subo quanto um grau até o meu pai ou a minha mãe, enfim, da linha que eu estiver contando, para descer, então, para o meu irmão. Esse é o nosso colateral mais próximo, segundo grau. Temos também o colateral em terceiro grau. Esse colateral em terceiro grau são os tios e sobrinhos. Certo? Por quê? Porque a gente vai contar, para chegar até o nosso tio, nós temos que chegar ao comum do meu pai e do meu tio, que é o meu avô. Então, necessariamente, eu tenho que contar de mim, para o meu pai um grau, para o meu avô outro grau, para descer, então, terceiro grau, o tio, que vai estar ao lado, que é irmão do meu pai. Então, tios e sobrinhos são parentes colaterais em terceiro grau. E, em quarto grau, no parentesco colateral, vai até apenas o quarto grau, então são parentes pelo direito apenas até a linha colateral em quarto grau. Ou seja, quem são? Os primos. Os nossos primos irmãos são os nossos parentes colaterais em quarto grau, porque eu vou fazer toda essa contagem e vou chegar em quarto grau. Ou seja, tanto o parentesco se dá apenas até o quarto grau, como também o direito sucessório. Então, se a pessoa falece, fazendo aqui um parênteses, e ela não deixa herdeiros, o Estado recolhe. Então, esses herdeiros quem são? Pode chegar até a um primo, quarto grau. O filho do meu primo não é meu parente, pelo direito, embora, comumente, nós falamos que fulano é meu irmão, meu primo em segundo grau. Isso é coloquial, mas não jurídico. Então, dentro disso, que é o parentesco consanguíneo, ou barra civil, né, porque a tudo imita, há também a afinidade. Os autores se dividem atualmente em utilizar a expressão parentesco por afinidade, porque até então nunca foi considerado parentesco, só que o Código atual utiliza a expressão parentesco por afinidade no artigo 1595. O que isso significa? Esse parentesco por afinidade, quem são os nossos afins? São os parentes do meu cônjuge ou do meu companheiro. O Código Civil atual, ele estabelece essa questão da afinidade também para os companheiros, aqueles que estão em união estável. Justamente porque o Código de 16, e porque não se tinha essa categoria reconhecida como família, só fazia menção ao casamento. Então, quando eu me caso, ou quando eu vou viver em união estável, eu me ligo também às pessoas próximas ao meu marido ou ao meu companheiro. Isso significa o quê? Bom, são meus afins em linha reta, né? Ou para quem utiliza a expressão parentesco, afins em linha reta. Bom, o grau de parentesco que o meu marido ou o meu companheiro for no consanguíneo, eu sou por afinidade. Isso significa que o meu marido ou o meu companheiro, com relação ao pai dele, ele é parente em linha reta ascendente em primeiro grau.
consanguíneo ou civil. Então, eu sou, por afinidade, se for o caso, se usar a expressão parentesco para quem utiliza, em primeiro grau por afinidade do meu sogro ou da minha sogra. O grau que o meu marido ou meu companheiro for no consanguíneo, eu sou por afinidade. Da mesma forma, se for o caso, seu avô, na linha reta. Na linha reta descendente consanguínea, imaginemos que a pessoa com quem eu me case, ou eu vá constituir uma união de filho, certo? Esse filho será, por afinidade, será meu, se for o caso, parente, né? Por afinidade, em primeiro grau, na linha reta descendente. Por quê? Porque o grau que o meu marido ou meu companheiro for no consanguíneo ou civil, eu sou por afinidade. Então, a afinidade na linha reta, ela também não se extingue, ela não tem limitação, tanto quanto na consanguínea. Agora, existe uma linha colateral? Sim, existe, e ela vai única e exclusivamente até o segundo grau da linha colateral. Então, vai até os irmãos do meu marido ou do meu companheiro. Então, o cunhadio, os cunhados, eles são afins, né, em linha colateral, em segundo grau. Porque o meu marido ou meu companheiro é parente em segundo grau na linha reta e eu sou por afinidade. Bom, essa contagem de graus, como eu disse inicialmente, ela tem a ver com o quê? A questão sucessória, que a gente depois também vai aprofundar um pouquinho nas nossas aulas, e tem a ver também com a possibilidade ou não de existir casamentos. E é claro que, na questão de filiação, isso está diretamente ligado e que a gente vai já trabalhar. Então, vejam só, o único laço que se rompe quando o casamento é desfeito ou a união estável é desfeita é o colateral em segundo grau, ou seja, o cunhadio. Muitos já ouviram falar, morreu a mulher, casou com a cunhada. É possível? É. Porque havendo um divórcio ou ruptura desse casamento ou dessa união por morte, é possível que, nesse sentido, colaterais em segundo grau casem. O que não acontece com a linha reta em primeiro grau. Esses afins em linha reta, há impedimento para que, por exemplo, exista um casamento. Lá no artigo 1521 do Código, que trata dos impedimentos matrimoniais, a gente tem o inciso 2, que prevê que não podem casar, 2, os afins em linha reta. Por que isso? Cunho muito mais moral do que médico, talvez. Há estudos que demonstram que quanto mais próximo o grau de parentesco, havendo um casamento, maior a probabilidade de a prole ter problemas. Consequentemente, essa situação não é a que se aplica aos afins em linha reta, porque não havendo, né, o caráter eugênico da raça, vamos dizer assim, né, não é o caso, é muito mais de caráter moral, para evitar que eu venha a ser, por exemplo, madrasta do meu ex-marido, ou nora do meu ex-marido. Cunho moral do que eugênico, de preservação da raça, certo? Então, esses impedimentos matrimoniais, e quando nós ouvimos no senso comum de que sogra e sogro é para sempre, que não se desfaz com o casamento, na verdade, o único laço que permanece é justamente para fins de impedimento matrimonial, tão somente, justamente cunho moral que foi absorvido no artigo, na legislação prevista no artigo 1521. Bom, vistas essas considerações, nós podemos então trabalhar especificamente o âmbito de filiação. Hoje, quando se fala em filiação, parentalidade, nós temos que atentar para uma nova realidade. Ou seja, esses arranjos familiares inexistentes anteriormente e que permitem em que uma pessoa possa ter filhos num casamento, se una com uma pessoa que tenha filhos de um outro casamento e esse casal venha a ter os seus filhos. Então, os meus, os teus e os nossos filhos, e que muitos sociólogos chamam de família mosaico. E que é uma tendência, acabamos lidando, e que o direito também vai ter que observar, vai ter que trabalhar e lidar com situações como essa, principalmente de irmãos unilaterais, ou seja, aqueles irmãos que têm o mesmo pai, mas têm mães diferentes, são os germanos ou os uterinos, que têm a mesma mãe e pais diferentes. Porque, de
diferentemente do que nós tínhamos na modernidade, ou no século passado, de a maioria ser irmãos ou totalmente bilaterais, mesmo pai e mesma mãe, essa realidade vem se modificando com esse tempo. E vem, claro, trazendo alguns questionamentos no âmbito da filiação. Então, o que nós temos? Hoje se fala em filiação biológica, se fala em filiação registral e socioafetiva. Ou seja, são 3 realidades que podem se concentrar numa única pessoa, ou em 2 pessoas, ou até mesmo cada uma dessas realidades com pessoas diferentes. Então, esse é um desafio. É um desafio para nós juristas poder resolver questionamentos que surgem, como, por exemplo, qual deve prevalecer? Vamos imaginar uma filiação biológica ou uma filiação socioafetiva. Em que casos? Como o direito vem tratando essas situações, certo? Bom, ainda dentro de filiação, fazendo um parênteses aqui, nunca se falou tanto em reprodução medicamente assistida. Ou seja, casais que não conseguem engravidar naturalmente, ou seja, pela via sexual, e buscam o auxílio médico. Esse auxílio médico, que no Brasil nós não temos lei específica, temos sim resolução do Conselho Federal de Medicina, e agora o novo Código de Ética dos Médicos, que na verdade dá o suporte para que as clínicas realizem esses procedimentos, né? Nós temos no máximo a Lei de Biossegurança, que tem lá a previsão de um tempo para que efetivamente se utilizem embriões que não tenham sido utilizados num determinado tempo, né, para pesquisas médicas, desde que os doadores consintam. Então, o que é feito nesses laboratórios, nessas clínicas, seguem padrões estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, a Lei de Biossegurança nessa parte, bem como nós temos ainda o Código de Ética dos Médicos. Ora, essas formas de reprodução assistida, quer dizer, gênero, no qual nós temos espécies. Então, nós podemos falar em fertilização in vitro, in vivo, podemos falar da maternidade de substituição, a famosa barriga de aluguel. Quer dizer, dependendo do problema que o casal apresente, é possível, então, que o médico indique qual a melhor técnica para aquele casal. E, na verdade, até mulher solteira pode se utilizar dessas técnicas, não necessariamente um casal, né? E aí, dentro dessas técnicas, nós podemos falar ainda, né, em reprodução assistida homóloga e heteróloga. O que é a reprodução assistida homóloga? É justamente aquela em que nós temos material genético do marido e da mulher, certo? Doce, óvulo, material do marido, e então se concebe in vitro ou in vivo essa criança. Então, quer dizer, essa é a reprodução assistida homóloga. A heteróloga é aquela em que há a doação de um material genético que não é a dos envolvidos. É claro que quando falarmos aqui do Código Civil, cuja matéria está prevista lá no artigo 1596 e seguintes, nós vamos encontrar essas expressões. Por isso que é importante que nós já saibamos de antemão o que elas significam, certo? E aí nós vamos trabalhar especificamente com situações, quer dizer, será que eu posso falar em presunção de paternidade de filhos nascidos a partir da reprodução assistida? Né? Situações como agora, por exemplo, em dezembro, em São Paulo, o juiz, no Fórum de Santo Amaro, reconheceu, né, como mãe uma das 2 mulheres que havia cedido material genético para que a outra, sua companheira, gestasse. Como nós não temos lei, qualquer mulher solteira pode se submeter a uma dessas técnicas. Então, a companheira doou o óvulo, a outra gestou, com o material genético de um terceiro, e deu à luz a gêmeos. E aí o que acontece? Como a criança sai da maternidade com a certidão de nascido vivo, ou seja, quem deu à luz foi fulana de tal, como é que a companheira queria o seu nome também como mãe dessa criança? Ora, a luta foi grande, inclusive a advogada, hoje a advogada Maria Berenice Dias, capitaneou essa discussão, e em 30 agora de dezembro, se não estou enganada, de 2010, saiu a sentença em que se reconheceu essa possibilidade e se determinou, então, que constasse no assento de nascimento dessas 2 crianças o nome
da fulana e da ciclana como, então, mães desses gêmeos. Vejam só quantas possibilidades e dúvidas que podem surgir no âmbito de filiação e parentalidade. Essa é só uma delas. De qualquer maneira, nós temos constitucionalmente, nosso norte constitucional é o parágrafo 6º do 227 da Constituição, que prevê que é proibido todo e qualquer tipo de discriminação com relação aos filhos. Regra transcrita no Código Civil no artigo 1596. A partir do artigo 1597, nós temos o tratamento jurídico dado aos filhos nascidos na constância de um casamento e também temos, a partir do artigo 1608, o tratamento jurídico dado aos filhos nascidos fora do casamento. E dentro do casamento nós vamos ter, como vamos falar já já, situações que envolvem reprodução assistida homóloga e heteróloga. Quer dizer, é diagnosticado que o marido não tem material genético possível para, e por isso o casal não engravida, e ele autoriza expressamente que a sua mulher se submeta a uma dessas técnicas com o material genético de um doador, ele não vai poder amanhã depois dizer que ele não é o pai, ou negar essa paternidade, porque com a sua anuência, o pressuposto fático da relação sexual é substituído pela vontade expressada naquele momento de ser pai e de ser mãe, no caso da esposa, certo? Então, a partir disso, é importante que nós tratemos do artigo 1597. O artigo 1597 do Código Civil, ele prevê lá as hipóteses em que há presunção de paternidade dos filhos nascidos na constância do casamento. Então, no inciso 1º, nós vamos encontrar o quê? Os filhos nascidos pelo menos 180 dias após a convivência conjugal. Vejam, não é após o casamento, ou após o casamento nesse caso, mas da convivência conjugal. Por quê? Porque vocês sabem, ou quem não sabe fica sabendo, que existe a possibilidade de casamento por procuração. Ou seja, lá no artigo 1542 do Código, há a previsão expressa de casamento por procuração, obedecendo, é claro, os requisitos, quais sejam instrumento público com poderes especiais, cuja validade não pode ultrapassar 90 dias. Para fazer ligação lá com o processo de habilitação, que também, a partir do momento que eu quero me casar e junto os documentos, a minha certidão de habilitação diz que eu posso casar nos próximos 90 dias. Então, para casar com esses 90 dias, a procuração também tem esse efeito, essa eficácia por 90 dias. Se eu não me caso nesses 90 dias, eu tenho que proceder tudo de novo. Fazer proclama, juntar documentos, tudo novamente. Então, nesse sentido, e voltando especificamente, a partir 180 dias dos filhos nascidos a partir da convivência conjugal. Claro, porque pode ser que se casem por procuração e demorem um tempo para efetivamente conviverem maritalmente. Então, nesse sentido, é o tempo mínimo, em regra, considerado pela medicina para a viabilidade do nascimento com vida. É claro que existem peculiaridades e a gente vê todos os dias os milagres considerados pela medicina de crianças que sobreviveram com tempo inferior. Mas a lei adotou esse parâmetro, então, presume-se do marido o filho nascido na constância do casamento nesse prazo. Também presume-se do marido o filho nascido nos 300 dias posteriores à ruptura do casamento. Então, na verdade, esses 300 dias também seria o lapso temporal médio para o nascimento de uma criança e a leitura que tem que ser feita do inciso 2 do 1597 é justamente o quê? 300 dias a partir da separação de fato. Ou seja, o que é separação de fato? A partir do momento que não convivem mais maritalmente. Se deixaram, não formalizaram nada. Claro, se deixaram, pressupõe também que não haverá mais contato íntimo que passível de, então, gerar uma criança. Então, inciso 1 e inciso 2 tratam do lapso temporal. Os incisos 3, 4 e 5 são incisos que trabalham com essa questão da reprodução assistida. Então, se nós pegarmos o inciso 3 do artigo 1597, nós vamos encontrar o quê? Também presumem-se do marido os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. O que é essa fecundação artificial homóloga?
Aqui, a leitura que nós devemos fazer é reprodução assistida homóloga, porque fecundação seria espécie. Então, os intérpretes, inclusive as jornadas do Conselho, as jornadas de direito civil, que juristas procuraram aí interpretar da melhor maneira possível os tópicos ou artigos mais polêmicos, né, chegam também a essa conclusão. Na verdade, tecnicamente, vamos fazer a leitura de reprodução assistida homóloga, ou seja, que o material genético utilizado para que aquela criança nascesse é material genético da esposa e do marido. Então, ela é homóloga. Aí diz assim, ainda que falecido o marido.